Vamos quebrar paradigmas hoje? Como ter a mente próspera ainda em momentos de crise? Hoje a gente vai conversar com Lucas Labastier, que é Master Coach e fez a proeza de antes dos 25 anos já ter conquistado o primeiro milhão. Eu tô super curiosa, não sei vocês. Eu criei a metodologia foi esse ano, né? E o Lucas, ele tá Legal. aqui com a gente hoje, ele faz parte aí, vocês devem ter visto que tem os posts, cada um de uma cor. Quando a gente fala na cor alaranjada, Lucas, é o elemento terra. Então, é tudo que tem a ver com o que nos dá realização material, nos dá segurança para a gente se sentir firme aqui nesse planeta. Então, não só em relação ao corpo físico, mas também em relação, as pessoas podem estar assim, mas por que essa menina está falando tanto de finança, de planejamento, de objetivo, de meta? Mas é muito por isso. Porque a gente precisa dessa segurança material, a gente sabe naquela pirâmide de Maslow, que a sobrevivência garantida, a gente vai conseguindo ir para os outros patamares, né? Então É aqui, ó, eu verdade. quero apresentar para a galera, vou deixar a palavra para você. Antes eu quero contar para o pessoal quando eu conheci o Lucas, já tem, eu acho que, 9 9 anos? anos. É. 9 anos. Então, pessoal, foi em 2011, a gente teve uma oportunidade de se conhecer num curso maravilhoso, que era um curso de formação de treinadores, o FT do Massaro Ogata, e eu acho que dali todo mundo se transformou. Foi Lucas, mesmo. eu tive um contato com o Guimarães, nosso colega Que desse curso, legal. e ele recordou o nosso discurso. Como que era, pessoal? A gente entrava, fazia um discurso, e quando a gente terminava, depois de uma vivência, passando por um monte de processo, a gente fazia um discurso no final. E ele lembrou que foi a primeira vez que eu fiz um discurso, onde no final eu já falei para o pessoal que todos nós sejamos meninos e meninas da transformação. Então, Uau. 9 anos depois, eu estou realizando o sonho aí da menina da transformação. Só para você lembrar, então ela já está no subconsciente há muito tempo. Eu sei que É você foi muito verdade. mais rápido que eu na realização dos seus sonhos. E eu quero muito que você compartilhe o máximo aqui com o pessoal. Então, vou deixar a palavra para você. O Lucas é Master Coach, mas eu quero que ele mesmo se apresente, conte um pouco a história dele. Ele veio com essa proposta da live de quebrar paradigmas mesmo, como que a gente pode estar desenvolvendo uma mente próspera, mesmo num período de crise. E apesar dele ser super jovem, ele pode falar com propriedade. Por quê? Antes, acho que com 25 anos, ele já conquistou o primeiro milhão dele. E primeiro que deve estar muita gente curiosa, eu estou curiosa para saber como que foi essa conquista. E o mais importante, como está com essa mente próspera nesse momento, né? E Hum, palavra com você, meu amigo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando essa energia, esse conhecimento. E é um reencontro de almas. é verdade, Naila. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando a gente revê assim amigos de formação, né? Que a gente na verdade ali a gente estava como aluno e hoje a gente está nessa missão, seguindo essa missão aí há todo esse tempo. É muito bom a gente encontrar a galera e ver que cada um foi caminhando, construindo, né? Eu lembro que você já vinha ali na área de saúde, de cuidar das pessoas, né? E aí agora com essa seu projeto aí da Menina da Transformação, acho que é muito válido para esse momento, né, de pandemia que as pessoas estão passando, porque você falou um ponto interessante, né? É, o pessoal fala muito, mas como é que você fez, né, o seu primeiro milhão tão novo, tal, não sei o quê. Todo mundo vê o palco, né? Todo mundo vê o filme pronto, mas ninguém sabe como é que foi construir o filme. E, Uhum. e deixa eu contar um pouquinho então para a galera aqui como que o Lucas conseguiu fazer isso, né? E depois você colocou uma outra pergunta aqui, o como manter essa mente, essa mentalidade positiva, próspera, nesse momento onde tem muita gente desesperada, perdida, desorientada.
num cenário tão caótico, tão problemático como a gente está, né? Então, o que eu quero primeiro dizer para a galera é que, assim, eu caí de paraquedas no coaching, pensando que eu ia ter mais um certificado para quando eu fosse dar as minhas palestras, eu falar assim, eu sou engenheiro, e aí? Né? Eu estava terminando a faculdade de engenharia, não era nem engenheiro formado, aliás, nem colei grau, apesar de ter terminado 5 anos. Eu fiz o meu primeiro curso de coaching, faltavam 2 meses para terminar a faculdade de engenharia. E aí eu decidi não seguir a carreira de engenharia e mergulhar de cabeça no Uau! mundo do coaching. A minha mãe quase surtou na época, eu tinha 21 anos de idade, Nossa, tinha Lucas, eu 21 não sabia anos. que tinha concluído. Que É, eu loucura! não colei grau. Ainda naquele semestre que a gente se conheceu lá no curso do Massaro, foi julho, eu tinha 6 meses que tinha terminado a faculdade. Então eu tinha algumas DPs que se eu entregasse as DPs, relatório de estágio e tal, eu colava grau, terminava a faculdade. Mas eu tomei uma decisão de não fazer isso. E porque eu pensava muito, cara, eu vou contar isso um dia para as pessoas, que eu fiz a minha transição de carreira, porque eu sei que algumas pessoas tocariam uma coisa pelo sonho dos outros, e não era o meu sonho ter um diploma. O meu sonho era ser palestrante, era transformar a vida das pessoas, e eu via que com a engenharia eu não ia transformar a vida das pessoas, eu ia Ô, transformar a Lucas, vida das pessoas como coach. é legal você estar falando dessa transição de carreira tão jovem, né? Porque assim, você fez essa decisão aos 21 anos, parabéns, super corajoso. Eu lancei aqui para o pessoal um pouco da minha história e fiz um compromisso com a galera, que é escrever o livro da Menina da Transformação. E Legal. depois de 21 anos de medicina, de formada, a gente está fazendo esse ano 21 anos, assim, Nossa. 18 anos exercendo, né? Eu falei assim, gente, que título que eu vou colocar? Ainda não sei se é título, depois a gente pode até fazer uma votação, sei lá, um sorteio com o pessoal, mas eu pensei muito assim, a menina da transformação, a coragem de ser quem eu sou. Por esse movimento, exige muita coragem da gente sair desse lugar que é a zona de conforto do seguro, né? Que todo mundo conta É, pra gente que é o certo, e largar esse certo pelo duvidoso, assim. Eu tô no é. movimento que é o que você estava, ou que você tomou aos 21 anos de idade. E eu decidi aos 21 anos de carreira. É muito louco isso, porque realmente cada um tem o seu momento, né? Não tem um. Eu era antes do coaching, eu era mega competitivo. Não que eu ainda não seja, eu sou competitivo, mas hoje eu prefiro competir mais comigo do que Sim. competir mais com os outros. Eu prefiro mais vencer o Lucas do que vencer os outros hoje. Eu acho que quando a gente coloca esse lance de a gente olhar mais pra gente, a nossa versão de ontem e ser um pouco melhor hoje do que a gente era ontem, eu acredito que a gente consegue ter uma vida mais feliz. E aí foi interessante, né, você falando isso, porque naquele momento, eu tinha oportunidade. Então, eu morava com meus pais, apesar de trabalhar e ter um rendimento muito legal, eu decidi abandonar um rendimento legal como vendedor, como representante comercial, que eu tinha uma experiência muito bacana. No terceiro mês da empresa, eu já vendia 3 vezes mais que o segundo colocado. Então, porra, naquela Uau. época eu estava tirando já 18 salários mínimos no meu top Uau. de mês de venda. Então, eu largar isso, eu lembro logo que eu fiz o curso de coaching, comecei a fazer transição de carreira, o salário mínimo era R$ 500. E teve um mês que, quando eu comecei a sair da empresa e decidi empreender, comprando e revendendo os lasers odontológicos, né, que eu vendia antes de ser coach, eu ganhava quase R$ 2.000 por máquina. Então, em uma semana eu tirava um salário que os meus amigos da faculdade não tiravam em um mês inteiro. Mentira. E aí e fica esse negócio, né? Caraca, e agora? Eu troco aquilo que eu amo, aquilo que eu quero realmente fazer como missão de vida, Aham. ou eu continuo nesse negócio que me dá dinheiro. E aí eu comecei a perceber que minha vida estava um lixo, né? Então, quando você me conheceu, quando a gente se conheceu, eu acho que ainda estava um pouco acima do peso. Já tinha perdido um pouco, mas eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Você Então, falou isso, eu lembro.
Eu bebia todos os dias, pesava quase 100 quilos. Emocionalmente, a minha vida era um lixo, porque eu vivia ansioso, nervoso, Uhum, irritado, brigava com todo mundo. sim. E, e aquela vida não era a vida que eu queria. Eu queria realmente ter Tem, uma vida tem, melhor. tem a ver, né? Igual você está falando assim, só fazendo um parênteses aí, porque eu sei que tem muita gente que nesse momento está usando o álcool como válvula de escape. A gente sabe que o álcool vai direto para o fígado, que produz raiva e a gente fica, né, colérico, assim, brigão, explosivo. Então, tem pessoal, não é só a história da menina da transformação, mas você vê que tem várias outras pessoas e o Lucas super jovem com esse despertar. Lucas, eu preciso te contar isso, contar também para o pessoal. Essa parte da minha história que você me instigou aqui. Eu trabalhava muito como médica, a gente tem hoje já faz, assim, uma diferença muito grande. Hoje o salário, o piso do médico já caiu, mas ainda é bem diferente em relação a outras profissões. Na época, 20 anos atrás, era bem diferente. Mas, o que aconteceu? Logo que eu saí do nosso treinamento, eu tive a oportunidade, eu fui convidada para fazer palestra junto com o Rodrigo Cardoso, no pessoal da Nippon Flex. Eram 400 pessoas. O que aconteceu? Eu cheguei lá e eu fui falar da educação financeira, do Reinaldo Domingos. Eu levei os livrinhos, acho que não está aqui agora na minha estante, mas do Terapia Financeira. E eu levei junto comigo, palestrando e tal. Resultado, em 3 horas de trabalho, que eu estava como palestrante, fazendo algo que eu amei fazer, com 400 pessoas, no final todo mundo querendo comprar o livro, autografando. Eu ganhei em 3 horas de trabalho o que eu ganhava o mês inteiro, não como professora, como coordenadora da cadeia de reumatologia da Universidade de Medicina, onde eu dava aula. Então, aquilo ali foi assustador para mim, e eu acho que depois você pode até fazer um gancho na sua fala, porque assim, eu falava, não é possível, eu estudei tanto na minha vida, eu ralo tanto para poder ser médica e tal, e em 3 horas, fazendo uma palestra, vendi um monte de livro, eu ganhei o equivalente ao que eu ganharia em um mês na universidade, não pode ser. E aquilo ali me assustou. E eu fiz um movimento muito diferente do seu. Ao invés de eu ir para frente no mundo das palestras, eu falei, não pode ser tão fácil. Eu não ralei tanto para chegar no final de semana fazendo o que eu amo, ganhar tanto, né? Eu fiz um caminho de mente limitada, mente de classe média, mente que copiava o modelo do meu pai, que ralava pra caramba, e como romper isso, né? Então, assim, eu tô contando essa história, eu nunca contei ela, nunca contei essa história, e nesse momento da minha vida eu tô tendo uma oportunidade de novo, muito parecida, só que agora para vencer, para romper, para comparar, igual você falou, com a Naila anterior, por quê? Porque eu acho que agora é a minha missão mais profunda, porque a parte financeira foi o que me trouxe até aqui, mas eu acho que o mais profundo é a questão da consciência, da meditação, enfim. Então, me veio aqui, você me desculpa te interromper, mas é porque me Não, a deu gente tá junto. de compartilhar, sabe? Até porque outras pessoas podem ter tido alguma história parecida, esse impulso e tal. Enfim, Porque o gente. que que acontece? Porque o que acontece, Naila? É muito louco, porque a maioria das pessoas faz esse movimento que você fez. Tem uma oportunidade, acontece uma coisa muito, muito boa, aí elas travam e falam assim, tá bom demais para ser verdade. E esse tá bom demais para ser verdade é um paradigma que a gente encontra na nossa mente. Então, só que eu preferi contar uma historinha para mim do tipo, tá bom demais para ser verdade, foi mais ou menos assim, olha que louco. Eu, eu queria ser professor do Senai antes de ser coach. E aí talvez palestrante Sim. motivacional. E eu lembro na época que um professor meu no Senai, ele ganhava R$ 28 a hora aula. Então ele tirava ali, Aham. na época, né? Na época, era um bom salário. Hoje eu não sei quanto é que é. Então dava ali, sei lá, R$ 100 por dia, né? Por cada 4 aulas. Se ele trabalhasse meio período, era um salário de 2.000 e poucos reais. E se ele trabalhasse o período inteiro, 4 pau e meio, para dar aula manhã e tarde. E aí eu falei, nossa, legal, eu quero isso, um professor iniciante, né? Dando 8 horas de aula por dia. Eu falei, beleza. Só que daí eu fiz meu curso de coaching primeiro e atendi uma coach, ela foi lá e me pagou em 10 sessões R$ 1.000.
Eu lembro que ela levou as 20 notinhas de 50, deu na minha mão. Eu atendia no escritório dentro da casa dos meus pais. Era um quarto pequeno. E quando ela foi embora, eu subi a escada correndo, eu pulava de alegria, eu peguei o dinheiro assim, eu falei, caraca, olha que louco, cara. Ela ia fazer 10 sessões de 1 hora comigo, tipo, ia dar R$ 100 a hora. E aí eu com 21 anos de idade, ganhando R$ 100 a hora, eu falei, cara, isso aqui tá bom demais pra ser verdade, não é possível. Mas eu decidi contar essa historinha novamente para mim. Então, enquanto eu atendia, por Tá. exemplo, 2 ou 3 pessoas de graça que não se comprometiam, que na época a escola de coaching que eu me formei me orientaram a atender pro bono. E eu não recomendo isso hoje para os meus clientes. Eu falo, atenda cobrando. Nem eu. Porque É. o pro bono, a pessoa não entra comprometida. E aquela minha cliente que me pagava os R$ 100 a hora, ela, assim, ela decolou de ter resultado na carreira dela. Claro. Então, e eu só ajudando ela a quebrar os paradigmas dela, e nisso eu fui fazendo curso, 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 curso. Por quê? Porque eu não me sentia tão confiante em aplicar as ferramentas. Foi quando um desses cursos a gente se conheceu, né? E aí de lá, pô, eu decidi mergulhar de cabeça na carreira mesmo, como palestrante, como treinador comportamental. Boa. E aí foi, né? Só que A de gente 2000, era as gaivotas lá, lembra do Fernão Capelo Gaivota? nossa, passo muito esse Muito vídeo. feliz. Eles não têm noção, assim, da felicidade de ver o Lucas voando, assim, voou, é muito bom. É, foi muito louco. Só que essa trajetória do sucesso, ela não é linear, assim, né? Ela normalmente ela faz isso. E aí você É. tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E por que que assusta, né? Como você falou, quando você entra numa carreira onde você se transforma, começa a transformar as pessoas ao seu redor, e ainda começa a ser bem pago por isso, fica choca com aquele paradigma e você olha de uma forma ou de outra para os seus antepassados, para os seus ancestrais, especificamente para o seu pai e para sua mãe, e você para e pensa assim, cara, peraí, eu tô ganhando, como você disse, eu tô ganhando no mês o que meus pais não ganharam em um ano, talvez Uhum. mais. E aí você começa meio que se sabotar Sabotar, inconscientemente. boicote. Inconscientemente você começa a se sabotar, porque você começa a não se sentir capaz de colher tantos frutos, capaz de colher tantos resultados. E aí eu lembro que, como foi, né, a trajetória que todo mundo fica perguntando, o lance do primeiro milhão, foi quando eu fazia bastante cursos, a gente fazia coaching em grupo, então eu entregava ali cursos de R$ 400, R$ 500. Na verdade, especificamente, era 4 parcelas de R$ 120, Uhum. R$ 480. E, e aí chegou um momento que eu, estudando bastante sobre marketing, estudando bastante sobre vendas, eu não sabia nada sobre marketing. Eu estava aprendendo sobre vendas, apesar de ser um bom vendedor, na empresa que eu tinha trabalhado antes de ser coach. Eu vi um cara dando uma sacada, e de repente essa sacada pode quebrar um paradigma para muitos aqui que estão assistindo, essa live. Uau, fala Foi pra assim, nós. o cara literalmente ele virou e falou o seguinte: existem 2 caminhos. Era um gringo, eu lembro que era um cara de marketing da Austrália, eu não lembro o nome dele. Mas ele falou: There are 2 ways to you make your first million. Tipo, existem 2 maneiras para você fazer o seu primeiro milhão. Aí ele: The first way, a primeira maneira é você vender 2 coisas de $500 mil. 2 coisas de US$ 500 mil. A segunda maneira é você vender 1 milhão de coisas de $1. E aí ele concluiu: as 2 maneiras funcionam. Tome a sua decisão e siga a sua estratégia. E eu voltava, porque na época o cara falava rápido, meu inglês era pior do que é hoje. Então, eu voltava o vídeo e falava, não, peraí, tem que ter alguma coisa mais complexa, não pode ser só isso. E aí depois eu assisti o vídeo e entendi, porque não tinha legenda. Hoje você põe no YouTube, ele legenda o vídeo, né? Não Tem tinha legenda, legenda. então eu ficava voltando, punha o vídeo mais lento, pausando para entender. Eu falei, tá, então primeira maneira, 2 coisas de meio milhão. Segunda maneira, 1 milhão de vendas de $1. Faz sentido. E aí eu vendia, só que depois ele contou o vídeo que era uma metáfora, né? Você não vai vender 2 coisas de meio milhão, mas você pode vender ou 2 coisas, ou menos coisas, melhor dizendo, de um alto valor agregado, ou mais coisas de um baixo valor agregado. Então foi quando eu decidi abandonar todos os cursos da empresa
e, e comecei a vender cursos de formação em coaching. No primeiro ano, a gente fez 2 turmas com 5 pessoas cada. Então, isso foi 2013. E 2014, a gente fez 20 turmas com uma média de 12 alunos cada. Formando aí mais de arrepio, 200... formando mais de 200 coaches só em Taubaté. E, porra, um curso ali, uma venda aproximada de 5 a 6 mil reais, dependendo se a pessoa pagava à vista ou parcelado. E aí foi o ano que a empresa decolou, voou, né? Então, de lá para cá eu mergulhei, né? Nós ministramos aí mais de 115 turmas de formação em coaching, sendo uau, Taubaté, Rio de Janeiro, Campinas, Uberlândia, Vitória, Acre, uau. só. De formação foi só. De formação, Mais né? Eu de... lembro que você veio em Belo Horizonte fazer uma palestra, eu lembro, assim, mais ou menos nessa Isso, no época. A gente Sebrae. Foi se nessa época. reencontrou. É É. verdade, é verdade. Foi nessa época, Você fez a 2013. estratégia, então, de colocar um valor agregado maior Maior. e, Só que o que fazer que é seu um lance? primeiro milhão aí, né? Fala, dá as dicas Exatamente. para a menina da transformação aqui, agregar bastante valor, fazer o diferencial. Foi a estratégia que eu adotei, por quê? Porque eu percebi que eu tinha estudado demais. Então, eu tinha muito curso, tinha muita certificação, e eu apresentei, e Sim, mais do que ter estudado demais, Naila, eu apresentava muito resultado para os meus clientes. que Então, legal. cinco mil reais para o cara fazer um curso de coaching, no começo parecia caro. Mas quando ele fazia o primeiro módulo e ele restaurava o casamento dele, ficava barato. Quando Claro, ele não passava, tem preço, né? não Eu tem falo igual a preço. meditação, você vai pagar qual valor você paga para a sua felicidade. As pessoas olham para mim e falam assim: você foi louca. Eu Não tem paguei preço. para fazer os 6 meses lá no Uruguai US$ 20 mil. Pagaria de Sai novo, barato, entendeu? E assim, qual que é o valor primeiro de estar podendo distribuir isso para várias pessoas? E outra porque deu um salto na minha vida. Se tinha alguma É. coisa que ainda me ancorava, me prendia, eu tive a coragem. Eu sei que tem gente aqui agora nessa live que está me escutando, que tem a vontade de fazer o que a gente fez, mas ainda está segurando o certo, o que acha que Falta é certo. atitude. Falta atitude. As pessoas, elas querem ser felizes, mas elas se prendem na matéria. E, e na matéria que eu digo assim, elas se prendem na migalha. Essa é a palavra certa. As pessoas com medo de assumir o resultado grande, de receber a grandeza, elas se prendem na migalha. E o que é o se prender na migalha? As pessoas, elas querem ter um carro bom, mas elas não querem vender o carro velho. As pessoas querem ter É um segurar guarda-roupa a bom. pedrinha. Elas Tem o a pessoa diamante, segura. né? É Mas a isso aí, gente fica ela enche a segurando as mão, pedrinhas. enche a mão de pedrinha pequena, sem valor nenhum, a hora que aparece o diamante, ela não tem espaço na mão para pegar. Tem espaço. Então, Galera, vamos soltar as pedrinhas, vamos assumir a nossa grandeza. Vamos assumir a nossa grandeza. Eu fico encantada, eu admiro pra caramba. Eu gostaria de entrevistar todos os nossos colegas do IFT, nossa, porque eu tenho certeza que cada um verdade, fez um caminho mais maravilhoso que o outro. E é assim, são verdade. pessoas de atitude que largaram as pedrinhas para assumir essa grandeza. Não é que não dá medo, não é que não tem altos e baixos. O Lucas está contando pra gente que tem altos e baixos. Eu falo, galera, vocês olham para mim e falam assim: ela deve ser o poço da estabilidade emocional. Não, eu fui buscar meditação justamente porque eu estava ansiosa, desequilibrada, estressada, igual o Lucas falou, xingando todo mundo, brigando comigo mesma, na verdade, né? É, E aí, por quê? Tem essa montanha russa, mas a gente sabe que nesse processo parece que a gente volta para a estaca zero, mas não é. A gente está, mesmo que seja uma espiral ali um pouquinho maior, a gente está sempre evoluindo, né? Em espiral, em espiral. E perfeito. depois, assim, no processo, eu acredito na gratidão, a gente vê que cada momento, inclusive de crise, de desafio, de muito medo, a gente consegue enfrentar e perceber que tudo faz sentido para a gente chegar exatamente onde está, né? É Então, verdade, é verdade. E o que você falou desse aspiral é interessante porque em alguns momentos da nossa vida a gente entra numa espiral ascendente e a gente vai para cima.
Só que às vezes a gente entra isso um mentor meu que me ensinou, ele falou, às vezes a gente entra numa espiral da morte. O que que é o espiral da morte? Nossa, agora veio a pandemia, caramba, meu mercado mudou, nossa, o cenário está em crise, caramba, e agora, depois, ai, a economia, a política. E a pessoa não é uma espiral somente de pensamentos. Às vezes é uma espiral da morte real. A pessoa está com dívida, ela está com problema, separação, falta de dinheiro, e só parece que a pessoa está com a nuvem negra em cima da cabeça dela de tempestade, chuva, só está acontecendo coisa ruim. Só que em algum momento a gente precisa tomar uma decisão. E esse tomar essa decisão é sair debaixo dessa tempestade, sair desse espiral descendente, esse espiral da morte, e ativar esse espiral ascendente. Tem uma frase, Naila, Uhum. muito interessante, que eu até revi ela esses dias, falava o seguinte: o seu nível de sucesso é diretamente proporcional ao seu nível de desenvolvimento pessoal. E muitas pessoas, elas buscam sucesso. Eu acabei de ver uma postagem de um amigo aqui no Instagram, de uma, de uma influencer americana, com não sei quantos milhões de seguidores, que postaram alguma coisa lá que era fake o resultado dela. E aí, tipo, ela perdeu toda a influência, todos os patrocinadores, todo o número que ela falava que tinha, o resultado, não sei o quê. Então, é muito. Hoje as pessoas, elas vivem cegas, olhando muito para quantidade de pessoas que tem de seguidor, quantidade de pessoas que estão na live, quantidade de, sei lá, de coisas, de turmas, enfim, eu mesmo já caí nessa armadilha Armadilha. É uma armadilha de do ego, ficar. inclusive, né? Exato, a armadilha do ego, você falou exatamente, porque é muito mais, você está pensando muito mais em você do que nas pessoas que estão buscando, por Isso. exemplo, transformação, ou ser uma pessoa melhor, ou ter mais resultado financeiro, ou mais saúde física, não importa, né? E é um Uhum. grande paradigma, né? Porque a gente vê hoje um universo completamente aberto, cheio de oportunidades, cheio de coisa para você poder absorver essas oportunidades, e só que a mente está fechada. A mente está fechada. Eu estava ensinando a Bia. Eu tava não, já ensinei. Na verdade, ela aprendeu e está melhor do que eu. E assim, cara, operar a bolsa de valores é um negócio que antes eu tinha medo. E hoje, com algumas operações simples, não é uma recomendação, não estou falando para a galera entrar na bolsa de Uhum. valores, enfim. Mas eu desenvolvi uma técnica muito fácil, muito prática. Então eu não olho muito tempo para notícia, para gráfico, não abro um monte de computador. Mas tem dia que eu faço o que as pessoas, assim, em 15 minutos, eu faço o que as pessoas demoram um mês, às vezes, para receber, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Uhum. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a barreira financeira, se você não está conseguindo construir um patamar de finanças que você almeja na sua vida, significa que você ainda não tem o conhecimento necessário para fazer isso. Uhum. Em outras palavras, ah, uma pessoa que tem conhecimento, e conhecimento é como se fosse uma arma, só que se essa arma não estiver afiada, ela não serve para nada. Agora, se você tem uma faca afiada, você é capaz de cortar qualquer coisa. Uhum. A capacidade de produzir riqueza, e não só de dinheiro, mas a capacidade de produzir qualquer coisa, capacidade de fazer coisas, de você ser uma pessoa próspera, produtiva, sei lá, gerar transformação nas pessoas, ou construir uma casa, ou fazer dinheiro com bolsa Realizar de sonhos valores, mesmo, né? realizar sonhos, viajar para um lugar que você sempre quis, não sei. Cada um Uhum. aqui tem um objetivo. Tá tudo na nossa mente. A gente cria barreiras mentais, barreiras emocionais, que deixam a gente como se fosse dentro de uma gaiola, que são os Uhum. paradigmas, né? Então, Sim. esses paradigmas, eles vão sendo construídos através do tempo, e tem uma frase do Joel Barker, que está no livro, inclusive no livro Paradigma, que ele diz o seguinte: a pessoa mais provável que vai tirar você do seu paradigma atual é alguém de fora. Isso prova pra gente
que a gente não faz sucesso sozinho. Por exemplo, agora eu estou aqui na live com você, mas a gente tem um grupo, que é um grupo que a gente chama o grupo dos 5% dos clientes da Seal Coaching, que são os outliers. Os outliers foi uma analogia lá com o livro do Malcolm Gladwell, dos fora da curva, os acima da média e tal. Esse nosso grupo dos outliers, essa galera está sendo atendida por um parceiro nosso de trabalho, o Rodrigo, junto com o Dani, que é um dos nossos sócios da unidade lá do Rio de Janeiro. Então, hoje eu consegui construir um negócio que eu não estou preso no meu negócio. Os meus clientes estão sendo atendidos, eles estão pagando. Hoje eu consegui construir um negócio, eu estou com 31 anos de idade, 10 anos de carreira. Não é um negócio permanente ainda, inquebrável, vamos dizer assim. A gente faz tudo para que seja, ainda mais com essa pandemia, né? A gente faz tudo para que seja. Mas ele é basicamente blindado. Porque se eu ficar doente hoje, eu acho que eu ganho mais dinheiro quando eu estou dormindo, Naila, do que quando eu estou trabalhando. Ah, isso é ótimo. É um negócio louco. É um negócio louco. Então, as pessoas, ao contrário disso, o que é o paradigma tradicional? Quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ter dinheiro. Quanto mais você ralar, quanto mais você... Então, quanto mais eu esforço, quem cedo madruga. E não é bem assim. Você se esforçar 1 milímetro para a direita, e se você trabalhar 1 grau para a direita, e você trabalhar 20 horas por dia, daqui 5 anos você vai estar muito mais distante do seu objetivo do que você imagina. Então a direção é muito mais importante do que a intensidade, a direção é muito mais importante do que a constância, a direção, que é o foco no objetivo onde você realmente quer chegar, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Tem gente que está fazendo, mas está sem direção. Eu fui muito isso, assim, na minha carreira, eu simplesmente fazia. Chegou um ponto, eu consegui, ao mesmo tempo, estar em 7 lugares diferentes como médica. Era uma loucura. Era uma loucura. E quando você faz uma coisa que você ama, pergunta se isso gerou estresse. Não, mas independente, eu amava muito, muito, eu agradeço. Eu tive muita dificuldade de pedir demissão do pronto-socorro onde eu fazia plantão. Eu amava, mas eu fui... Sabe a metáfora que eu uso sabe quando você está esticando a corda por fim, tipo assim, se você estica um pouquinho mais, ela vai arrebentar? Foi esse o limite que eu cheguei. E aí, ainda bem, graças à minha formação, ao meu caminho já espiritual, eu busquei um recurso, que foi esse recurso da meditação, porque eu poderia ter caído completamente numa depressão profunda, não tá aí dependente de medicação psiquiátrica e etc. Então, assim, foi um momento de muito autoabandono. Eu falo que faltou amor próprio, de só olhar para o outro e não olhar para si mesmo. Tanto que uma das ferramentas, as pessoas perguntam assim, a menina da transformação, ela tem... Eu sou super valor família, mas o trabalho, ele é do indivíduo, sabe? Não dá para você depender do seu marido, não dá para você depender do seu sócio, não dá para você depender de ninguém. É você com você, né? Então, assim, quais são os seus sonhos? E às vezes é interessante porque tem procurado para mim, assim, amigas médicas. E a gente tem um paradigma aqui que é machista. Então, minha colega é médica, trabalha pra caramba, tem filho, chega em casa na pandemia, tem que limpar a casa, fazer a feira, ensinar o menino, né? Olha que coisa, mas assim, é pesado. Aí a pessoa fala assim, eu não tô aguentando mais, eu tô esgotada e tal. Mas por esse modelo, que é um modelo muito que você falou, assim, tá tudo, né, dependente de mim, tá nas minhas mãos, e a ideia de que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. Não, o que aconteceu? Eu fiquei sobrecarregada, só nas tarefas que me preocupavam, que era exaustiva, e esqueci de tudo, sabe? Ócio criativo, ócio não existia, muito menos o criativo. Então, assim, eu precisei de ir pro outro extremo, que era tipo... E agora, eu tenho tempo demais, o que eu faço com esse tempo demais? Para chegar agora no momento de mais equilíbrio, né? E óbvio que os nossos sonhos, eles mudam de acordo com a fase que a gente está na vida. Aos 30 anos de idade, talvez eu não tenha os mesmos sonhos que eu tenho aos 45, e é normal, né? Agora, é muito interessante você contar isso.
a história sua desse primeiro milhão, desse crescimento todo. E você, eu sei que desde muito novo, assumiu a função aí como palestrante, que eu sei que é um sonho seu, né? Desde os 21 que você fala lá, quando a gente fez o curso. E como que é verdade. isso? Porque dá pavor para uma série de pessoas. Como que você conseguiu sustentar, criar tudo isso, escolher a sua grandeza, né? Eu acho que é uma live muito inspiradora, tá, gente? Se o Lucas conseguiu fazer, ele é um ser humano e com sonhos, com dificuldades, precisou enfrentar uma série de coisas, teve altos e baixos. E enfrenta, e a gente enfrenta até hoje. Eu sou ser Todos os humano, né? Eu dias, falo né? para os meus clientes. Conta A pra gente gente enfrenta. isso. Eu acho que o que é mais legal, Naila, assim, o que é o mais louco, na verdade, sabe? Eu tinha, assim, eu entendi uma coisa, que é como o ser humano se motiva. O ser humano se motiva por dor e prazer. E ele está sempre correndo de uma dor, sempre buscando um prazer. Só que daí eu li uma pesquisa que dizia algo mais ou menos assim, que o ser humano ele se motiva 2,5 vezes a mais pela dor do que pelo Do que prazer. prazer. E aí Uhum. ele dava até um exemplo do cigarro, né? Se você pegar uma pessoa que quer parar de fumar, os benefícios dela parar de fumar, ou seja, o prazer, ela vai ter uma pele melhor, um hálito melhor, dentes mais brancos, mais saúde. O homem ele vai ter mais vigor sexual, sei lá, o cabelo, a pele, o aroma, você vai sentir mais cheiro, mais sabor das coisas. Tem uma lista infinita de benefícios. Se você listar todas essa lista de benefícios e mostrar para uma pessoa que fuma, ela vai até se motivar, mas ela não vai tender a parar de fumar. Só que se você pegar a chapa do pulmão dessa pessoa podre e mostrar e falar, um médico, né, por exemplo, mostrar e falar, olha, para de fumar, senão você vai morrer, seu Uhum. pulmão tá podre, seus órgãos estão ficando podres, aquela chapa, aquele choque de realidade, pode ser que a pessoa tenha uma tendência maior a parar de fumar do que uma A pessoa que parar. só olhou para o prazer. Tem um estudo que fala disso. Eu lembro que eu sempre falava isso para os meus alunos. A gente acaba que fica na rotina como médico e vai lá e prescreve e tal, e esquece, ou às vezes até por falta de tempo, pelo sistema, etc., de dar esse aconselhamento. E aí tinha um estudo que falava assim, que só do fato do médico, que é uma autoridade, chegar e falar de verdade com essa intenção positiva para o paciente, olha só que interessante. De cada 10 pacientes, pelo menos um vai parar de fumar só por essa fala. Eu falei, galera, não cansa de falar. Eu falava para os meus alunos, não cansem de falar, falem para todos. Porque se de cada 10 um parar, a gente já fez muita coisa. Nossa. É lógico que tem outras, mas olha que estatística interessante isso, né? Da autoridade e como a gente pode trabalhar, sim, dessa forma que você falou, né? Da motivação pela dor, né? É muito louco. E aí, já ficou mais uma informação aí, utilidade pública, né? E aí, aí o que que eu pensei, Naila? Eu falei assim, cara, eu vou me motivar então por dor e prazer. E aí, o prazer era, tipo, eu poder ter dinheiro para realizar os meus sonhos. E a dor, eu olhava para quando os meus pais faliram, quando a gente era criança. Então eu olhava para aquela falência onde a gente tinha uma vida muito, muito boa e de repente, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, os meus pais faliram, a gente perdeu tudo. A gente foi morar de favor na casa de um tio, dormia no colchão, no chão, dormia eu, meu pai e meu irmão, e dormia minha avó com minha mãe na cama de casal, no mesmo quarto, nós 5. E aí eu olhava para trás e falava, cara, eu nunca quero, o dia que eu tiver filhos, eu nunca quero que os meus filhos passem por isso. Eu nunca mais vou ser pobre. Então, a minha maior motivação era nunca mais ser pobre, não era ser rico. Eu sei que é um negócio meio esquisito, né? Você fugir do monstro, mas é tipo aquela história. O que que faz você correr mais? Você chegar na linha de chegada em primeiro ou você correr de um pitbull faminto? Para você correr do pitbull faminto, você não precisa ser o atleta mais rápido da corrida. Você só precisa correr mais do que a pessoa do lado.
Uhum. Então, eu fazendo essa analogia para o mundo dos negócios, eu olhei primeiro para Taubaté. Eu falei, cara, eu preciso ser o melhor coach de Taubaté. Para eu ser melhor, o melhor coach de Taubaté, eu só tenho que correr mais do que os meus concorrentes de Taubaté. E aí eu corri. E aí eu fazia muito mais palestras do que os meus concorrentes de Taubaté. Eu dava muito mais cursos do que os meus concorrentes de Taubaté. Até que hoje, qualquer pessoa da minha cidade, se ela jogar no Google por 5 minutos ela vai cair no nome Lucas Labastier. É interessante que eu tô Uhum. com a Bia, eu tô noivo hoje, e a Bia, ela tinha um print no celular dela de uma foto minha fazendo um anúncio no Facebook de 2018. Uau! Então, assim, ela tinha alguns livros lá que ela estava dando print, que ela estava buscando desenvolvimento pessoal, e ela estava com um vídeo meu lá, tipo, falando o Bia print. guardou para o quadro dos sonhos dela, memória do futuro dela, Não, mas espertinha. Mas tanto eu quanto ela éramos casados, não foi com essa intenção, mas tipo, Ah, não foi com essa intenção, mas a gente tava zoando esses dias, eu falei, caramba, olha só, por quê? Porque eu fiz um trabalho muito forte, tipo, no caso, ela pegou em 2018 o print aqui da uhum. Sil Coaching em Taubaté, então são 8 anos trabalhando. E esse é o lance do crescimento. Então, só que hoje, esse é um paradigma que eu tinha no passado. Então, primeiro passo, você vira o melhor do seu bairro. Segundo, você vira o melhor da sua cidade. Terceiro, você vira o melhor da sua região, das cidades da sua região. Depois você vira o melhor do estado, depois você vira o melhor da sua região, sudeste, sei lá o quê. Uhum. Depois o melhor do Brasil. Depois o melhor do mundo. Só que as pessoas elas querem ter o maior canal do YouTube do mundo, a maior live do Instagram do mundo. Elas querem ter o maior, o melhor, tudo. Só que elas não fazem nem a lição de casa, que é o Nem a básico lição dentro de do seu casa. bairro. É. As pessoas da rua dela, da cidade dela, não sabem quem é ela. E as pessoas querem ter um Uhum. crescimento. Então, Uhum. hoje, com as redes sociais, você está em BH, certo? Sim. Hoje eu tô em São Paulo, no interior, aqui em Taubaté. Eu estava Aham. no Rio há alguns meses atrás e vou voltar para lá provavelmente o ano que vem. Lu, tem uma outra coisa que eu queria até falar, assim, que às vezes quem está escutando a gente pode estar falando assim, nossa, mas é o melhor, o melhor, o melhor, e pirar, né? Falar assim, eu não vou ser o melhor. E tem uma outra coisa que eu acho que entra como quebra de paradigmas, que a gente sabe assim, um montão de profissão, bye bye, tchau, não vai existir, É e um monte verdade, de oportunidades surge. Eu precisei preparar uma é palestra, verdade. um público que era da terceira idade, e eu fui pesquisar, né, para saber o que ia acontecer. Então, assim, vai ter um crescimento gigantesco do público da terceira idade, que é 60 mais, e é um público que vai estar cada vez mais ativo, influenciando tudo. Olha que interessante. Nesse novo movimento, abre uma oportunidade gigante de nichos. Né? Eu fui pensar assim, putz, meditação, meu Deus, tem um monte de guru iluminado, como que eu vou falar de meditação? Né? Por que a pessoa vai querer fazer meditação com a menina da transformação? É, Eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, gente, mas existe uma oportunidade grande também da gente falar cada vez, igual você falou, eu não preciso talvez ter 1 milhão de seguidores, mas se eu tiver 10 mil seguidores que de fato estejam comigo, com o time da menina da transformação, crescendo na comunidade, enxergando o valor e tal, a gente já fez muita diferença. Né? Então eu é. acho interessante a gente ver essa nova oportunidade também que está se abrindo, porque eu parei recente para pensar nisso. Eu nunca tinha Uhum. parado para pensar nisso, sabe? Eu falei, olha, que interessante isso que está de fato acontecendo. Então, acho que para finalizar aqui, Naila, as pessoas elas precisam aprender a, enxergar mais oportunidades onde está instalado o caos. Porque toda solução vem de um problema. E eu acredito que ah, tudo aquilo que realmente é grandioso, então, como a gente estava falando, né? Se você quer ter ali 10 mil seguidores, 10 mil alunos, não importa, 10 mil clientes, você vai ter que ter primeiro, antes de ter 10 mil, você vai ter que ter 9 mil, depois, antes disso, vai ter que ter 7, antes disso, vai ter que ter 2, antes disso, vai ter que ter 1.000, antes disso, vai ter que ter 500, e antes disso, vai ter que ter o primeiro. Não sei qual é o momento de cada um aqui, da galera que já te acompanha, que já te segue, mas muitas coisas vão ser completamente diferentes do que a gente acreditou até hoje.
já estão sendo. Então, hoje uma pessoa, por exemplo, que não gosta de redes sociais, ela não é mais uma pessoa que não gosta de redes sociais, ela basicamente é uma pessoa que não existe, É. né? Então, óbvio que quem está aqui assistindo a gente tem a rede social, mas eu tenho pessoas, por exemplo, que não gostam de rede social, mas consomem conteúdo no máximo 20 minutos todos os dias de redes sociais. Então, Uhum. você participar mais, levando, principalmente, né, eu estou falando aqui que você tem que fazer essas situações, mas dentro desse contexto, você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que é rentável e aquilo que transforma as pessoas ao seu redor. Então, se você conseguir pegar se as pessoas conseguirem pegar essa sacada, por que fazer aquilo que você ama? Que foi aquela decisão que eu tomei, né, para fechar essa apresentação, esse bate-papo aqui. Eu decidi fazer aquilo que eu realmente queria fazer, aquilo de coração, e não aquilo só que me dava dinheiro. E aí, Uhum. porque é muito mais fácil você aprender a rentabilizar aquilo que você ama do que você aprender a amar aquilo que te dá dinheiro. Não que não Sim. dê, não que não dê para você aprender a amar aquilo que te dá dinheiro, né? Mas é mais fácil você aprender a rentabilizar aquilo que você ama. Por quê? Porque aquilo que você ama, você acorda com vontade de fazer. Aquilo que te dá dinheiro, você acorda como se fosse uma obrigação. Uhum. Então, o fator motivacional da dor e do prazer, eu acredito que, né, para concluir o raciocínio, eu usei o mecanismo de fugir da dor por muito tempo, mas isso não é a minha recomendação. Se eu pudesse voltar para o Lucas lá de 2010, dar um conselho para ele, eu falaria, cara, corre muito mais atrás de prazer do que de fugir É. da dor. Fugir do monstro, você às vezes fica correndo dentro de uma sala. Agora, correr em direção ao sol, você vai estar sempre com luz, você vai estar muito, muito mais direcionado. Então, fazer o que você ama, mesmo que você ganhe metade do que você estava ganhando, 1/10 do que você estava ganhando anteriormente, com felicidade você constrói dinheiro, mas com dinheiro você não constrói felicidade. Então, essa que é Sim. a Fato. mensagem que eu quero deixar para a galera, que é a transformação aí, né? Que lindo! Com felicidade você constrói dinheiro, você constrói o sucesso, né? E com dinheiro você não constrói a felicidade. Amei! Essa vai ser a frase da nossa live. Muitíssimo obrigada. Eu acho que o pessoal amou. Pessoal Lucas, que me acompanha aí, muitíssimo. obrigado. Segue essa menina que ela é realmente. Hoje eu vejo, né, esse brilho nos olhos, esse sorriso. Eu lembro lá atrás, lá como que a gente era, né? Eu lembro que tem Nossa, umas fotos nossas de algumas dinâmicas, a galera, todo mundo junto ali, a gente consegue. Passa um filme, né? E parabéns pelo projeto aí. Realmente eu sei que com a sua transformação, isso tudo que você passou, que você vivenciou, toda a sua bagagem, não só técnica, mas a bagagem emocional que a gente vai se transformando. Tenho certeza que você vai transformar muita, muita gente. Ainda continua nessa missão linda. Vamos continuar junto, né? E foi um vamos, prazer. Obrigado. Obrigado prazer foi você meu. ter feito esse Gratidão, convite. gratidão. Tamo Obrigada. junto. Vamos cuidar da gente, que eu também vou dar atenção para Dona Maria aqui, que Eba! não é só de live que vive o homem. Um beijo. Beijo, Naila. Fica com Deus. Beijo, Tchau, galera. Fica com com Deus. Deus, Tchau, com Deus, tchau. pessoal. Gratidão aí, meninos e meninas da transformação.